Olá, alunos e alunas, tudo bem? Espero que sim. Bom, hoje a nossa aula de ciência, vamos introduzir um conteúdo novo, né? E muito interessante. A gente vai falar hoje sobre o sistema digestório. Quem quiser acompanhar no livro, né? Podem ir na página 26. O sistema digestório transforma os alimentos ingeridos, permitindo que sejam absorvidos. O sistema digestório encarrega-se de transformar os alimentos ingeridos em compostos menores e mais simples, que podem ser absorvidos e utilizados pelas células. Nelas, os compostos passam por transformações que resultam principalmente em matéria-prima e energia, utilizadas no desenvolvimento do corpo e na manutenção do funcionamento do organismo. O sistema digestório é formado pelo tubo digestório e pelos órgãos anexados. O tubo digestório é composto dos seguintes órgãos: a boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Os órgãos anexados produzem substâncias imprescindíveis à digestão. São eles: as glândulas salivares. Vocês sabem que as glândulas salivares, né, são aquelas glândulas que produzem a nossa saliva. O fígado e o pâncreas. Bom, a gente vai ver a ilustração aqui, né, os componentes do sistema digestório. Vocês podem analisar, se não tiver pequeno, vocês podem ver pelo livro de vocês. Bom, aqui, bem da primeira setinha, a gente tem a faringe, né? O que é a faringe? É o canal comum ao sistema digestório e respiratório. Ele que liga a boca ao esôfago. Possui uma estrutura cartilaginosa, a epiglode, que impede a entrada dos alimentos nas vias respiratórias. Bom, a questão da epiglode, pessoal, ela é ligada à faringe, só que ela sempre vai se fechar, né, na entrada dos alimentos, que é para a pessoa não engasgar. Aqui mais abaixo a gente tem o pâncreas, esse mais amareladozinho, né? O que é o pâncreas, né? O pâncreas são as glândulas que produzem o suco pancreático. Fígado. A gente tem o fígado também, todo mundo sabe que a gente tem um fígado, né? Inclusive, o fígado, ele é um órgão que ele se regenera, né? Eu posso tirar um pedaço do meu fígado e doar para qualquer um de vocês, e daqui a algum tempo o meu fígado estará regenerado, ele estará do mesmo jeito. O fígado é o órgão que produz a bile, substâncias envolvidas na digestão de lipídios. Esse órgão possui outras funções, como o armazenamento de nutrientes e conversão dos compostos tóxicos em compostos inofensivos para o organismo. Temos a vesícula biliar, bolsa de armazenamento da bile, que é esse verdinho. O intestino grosso é o tubo mais curto, que é o intestino delgado, responsável pela absorção de água e sais minerais e pela formação das fezes, a formação dos cocô da gente, né? Divide-se em 3 porções: o seco, o colo e o reto, que é a região final do intestino grosso, que termina onde? Termina no ânus. Então, aqui a gente já vai agora voltar, né, para o início, lá no início onde a gente inicia tudo, né? As glândulas salivares. Como eu já falei, né, elas produzem a saliva, com substâncias que iniciam a digestão do alimento e umedecem, facilitando a mastigação e a deglutição. As glândulas salivares, elas vão produzindo a saliva e vai, como é que eu posso dizer? Ajudando, né, já a gente triturar os alimentos, né, porque vai ficando mais molhado, vai ficando mais pastoso, e assim vai ser melhor para a gente mastigar e fazer o engolir, né, a deglutição. Temos a boca, a cavidade de entrada do tubo digestório. Nela encontra-se, a gente sabe que tem a língua, né, o musculoso, que movimenta o alimento e mistura a saliva, e os dentes que misturam os alimentos.
É aqui que vai começar todo o processo, né, da digestão, até a mastigação, vai fazer aquele bolo alimentar, vai ficar pequenininho para a pessoa conseguir engolir. Temos o esôfago, né, o tubo musculoso que comunica a faringe com o estômago. É aquele tubo que vai descer tudo. Temos também o estômago, essa parte aqui grande, dilatado do tubo digestório em forma de bolsa, é revestido internamente por tecido epitelial com grande quantidade de glândulas produtoras do suco gástrico, né? E também temos o intestino delgado. Ele é o mais longo. Apresenta várias dobras entre si. Divide-se em 3 partes: o duodeno, o jejunum e o íleon. Sua parede interna possui pequenas dobras. As velocidades intestinais envolvidas na absorção dos alimentos contêm ainda um grande número de glândulas que secretam suco intestinal. Então, o intestino ele pode medir aproximadamente uns 7 metros, né? Isso o intestino delgado, ele é o mais longo. Agora a gente vai para as etapas da digestão. A digestão é um processo essencial à vida, porque é por meio dela que os nutrientes dos alimentos são disponibilizados para as células do organismo. Esse processo ocorre ao longo do tubo digestório, que, em razão de sua organização, possibilita que diferentes ações aconteçam simultaneamente. Para facilitar a compreensão de todo o processo de digestão, é possível dividi-lo em etapas: ingestão dos alimentos, transformação dos alimentos, absorção dos nutrientes e formação e eliminação das fezes, né? O processo de digestão inicia na boca e termina no intestino grosso. Então, a gente vai agora para o esquema, né, das etapas da digestão. Na boca, o alimento é triturado e misturado, né? Ocorre a digestão parcial do amido. No estômago, vamos por partes, já aqui na lateral. A parte 2. O bolo alimentar desce pelo esôfago por meio dos movimentos parastálticos, né? Que é aquele vai e vem. A pessoa vai mastigando, né? E vai descendo. A palavra é um pouquinho complicada, mas acho que deu para entender. 3. No estômago ocorre a mistura do bolo alimentar com o suco gástrico. Esse suco, composto de água, ácido clorídrico, muco e enzimas digestivas, é secretado por glândulas existentes na parede do estômago. A principal enzima produzida no estômago é a pepsina, que dá início à digestão das proteínas. A pepsina age somente no meio ácido, que é proporcionado pela secreção de ácido clorídrico no estômago. 4. No intestino delgado, ocorre a ação das seguintes enzimas e substâncias. A bile produzida pelo fígado facilita a ação das enzimas sobre os lipídios. O suco pancreático, produzido pelo pâncreas, contém vários tipos de enzima que digerem gordura, açúcares e proteínas. O suco entérico, produzido pelo intestino delgado, contém enzimas que digerem proteínas, sacaroses e maltose, entre outros compostos. Nesse órgão ocorre também a absorção dos nutrientes, que entram, atravessam as paredes do intestino e passam para o sangue e são distribuídas por todas as células do corpo. Vamos para a parte 5, né? Que é o intestino grosso. Lá ocorre a absorção da água e completa-se a digestão. E a parte 6, que é os resíduos que sobram após a absorção da água, se compactam e formam as fezes, que são eliminadas pelo ânus. Ou seja, tudo que é aproveitável, né, vai ser aproveitado, e aquilo que sobra, né, que fica, que não nos serve, ele vai ser eliminado por meio das fezes, né? Ingestão de alimentos, né? A gente já tem aqui a função da epiglose, aqui do ladinho.
Vou só mostrar para vocês, né? A gente tem a língua, epiglode, laringe, faringe. Aí temos a ilustração do bolo alimentar entrando e a cavidade nasal, que é a questão do nariz. Esse esquema na parte superior do tubo digestório em corte, vista lateral, ele é feito, né? Como se a cabeça da pessoa tivesse sido cortada. Indica o caminho, né? Essa setinha amarela, indica o caminho do bolo alimentar a ser deglutido, a ser engolido. Durante a passagem do bolo alimentar, a epiglode se abaixa, fechando a entrada da laringe. Quando respiramos, a epiglode se levanta e permite que o ar entre na traqueia. Se o alimento entra na laringe, ocorre o engasgo. É por isso que ela tem que se fechar, né? Como eu falei lá no início do nosso vídeo. Pois bem, ingestão do alimento. A ingestão do alimento consiste em sua entrada no tubo digestório pela boca. Nessa etapa, ocorre a mastigação e a deglutição. Né? A mastigação, o que é a mastigação? É o ato mecânico de triturar os alimentos com os dentes, com auxílio de movimentos da língua. Na mastigação, o alimento também é umedecido e misturado à saliva, como também já falei no início, produzidas pelas glândulas salivares. Quem é que produz a saliva, pessoal? Se eu passar uma questão dessa para vocês num trabalho avaliativo, né, vai ser fácil dizer que são as glândulas salivares. Essas glândulas, né, produzidas, elas formam uma massa denominada bolo alimentar. A partir do momento em que o alimento vem pela boca da gente e começa a ser mastigado, né, misturado, enfim, ele vai ser denominado bolo alimentar. A saliva contém amílase salivar, enzima que compõe os amidos dos alimentos, transformando-o em um açúcar mais simples. O bolo alimentar é então deglutido. A deglutição é o ato de engolir. A língua auxilia nesse processo, empurrando o bolo alimentar em direção à faringe. Na entrada da laringe, a estrutura do sistema respiratório, que a gente também vai ver mais à frente, há uma válvula de cartilagem, que é a epiglotite, cuja função é controlar a passagem do bolo alimentar para o esôfago e evitar que o alimento entre em vias respiratórias. Bom, pessoal, então, hoje foi a nossa aula, né? A gente viu quais são os órgãos, né, que fazem parte do nosso sistema digestório e os órgãos anexados. E a gente viu como ocorre também a etapa da digestão. Qualquer dúvida, viu? Você pode me chamar no meu PV.